Bom, gente, esse é um tema que eu já gravei. Inclusive, já fiz um vídeo para outra plataforma. Esse vídeo foi bloqueado, né? Esse vídeo caiu, talvez pela forma que eu falei, mas como é um assunto recorrente, e hoje eu vou pedir licença aí ao nosso amigo do Ser Feliz e Viajar. Não vou nem fazer corte nesse vídeo, porque vou fazer a mesma coisa que ele, é um desabafo. E como eu tive a mesma sensação, eu assisti o vídeo dele e falei assim, nossa, então não é só a minha cabeça. Então vou tentar novamente gravar um vídeo falando sobre o assunto, só que de forma mais delicada, né, para que esse vídeo não caia. Então o vídeo é esse aqui, eu vou assistir com vocês e vou comentar durante o momento em que ele fala. Todas essas plataformas de entretenimento, Ó. Ó. os anúncios estão fora do limite, cara. Então, hoje eu falei, eu estava ouvindo uma palestra hoje cedo, eu estava ouvindo uma palestra assim de 27 minutos. Essa palestra deve ter ido para uma hora. Para uma hora, por quê? Porque eu estava trabalhando, então eu não conseguia estar o tempo todo com o celular na mão, né? O celular estava numa prateleira e eu estava ouvindo. Só que, além de um em um minuto entrar anúncio, e não era um anúncio, agora tem um depois do outro, os anúncios são gigantes. Tinha anúncio ali que eu acho que era maior do que a palestra. Então, como eu não tinha como ir lá e apertar o botão pular, eu tinha que ouvir o anúncio obrigatoriamente, às vezes o mesmo anúncio várias vezes, e depois ainda assim vinha outro. Então, eu cheguei a pensar em desinstalar o YouTube do celular hoje, porque estava assim realmente insuportável, 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 insuportável. Não dá mais para consumir conteúdo. Só que ele vai falar um negócio interessante, eu acabei de ver esse vídeo, estou voltando para assistir, porque eu tenho algo a agregar e a comentar sobre isso, tá? Não, tá ficando muito chato. Hoje eu tava observando, e já tava observando isso há muito tempo. Tá, Hoje tá bastante tempo. tava assistindo ali um vídeo de uns 15 minutos e É isso, é vídeo pequeno, vídeo pequeno. a cada 2 em 2 minutos, com a propaganda, tá insuportável assistir, cara, tá muito insuportável consumir conteúdo hoje na internet, tá ficando muito chato. A gente sabe que sim, os criadores de conteúdo dependem dos anúncios para poder ser monetizado. A gente sabe que a plataforma precisa de anunciante para poder manter a plataforma, né, no ar. Enfim, a gente sabe tudo isso. Mas chega um ponto que tá insuportável. Onde você vai é anúncio para toda a área. Eu estou aqui no... Na verdade, não é bem assim, né? As plataformas precisam de dinheiro para se manter, sim, mas principalmente as plataformas das quais a gente está falando, como o YouTube e etc., eles têm outras formas de ganhar dinheiro. Então não é que não seja importante o anúncio, mas não é só isso, eles não precisam disso para sobreviver, né? no trânsito, porque agora no sinal, estou indo no supermercado, o tanto de cartaz de anúncio que tem ali, você entra dentro do supermercado, tá uma poluição visual de anúncio, cara, tá muito chato, o mundo tá ficando muito chato, a internet. Aqui é onde eu começo a fazer minha abordagem, com todo o respeito ao nosso amigo, eu já comentei um vídeo dele uma vez, já fiz um react. Como tudo na vida, tem pontos que a gente converge, pontos que a gente diverge. E quando ele fala assim, o mundo tá ficando muito chato, a internet tá ficando muito chata, é onde eu começo a ver um problema. Por quê? Porque eu acabei de vir da Europa agora, e estava dizendo para vocês, e eu tinha esquecido quanto estava chata a internet. Porque aí vem a primeira abordagem. O mundo não está ficando chato. O Brasil tem um problema crônico que tudo no Brasil vira bagunça. Então, como eu disse, se você estiver lá fora, você não vai ter essa percepção porque não é essa zona. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui daqui para lá, eu tinha tirado o chip do celular. Porque eu não conseguia ter o chip no celular porque o telefone toca de 3 em 3 minutos com um golpe. E isso aqui no Brasil. Então, quando eu fui para lá, eu precisava voltar a fazer alguns contatos, ver alguns chips, eu botei o chip no telefone de volta, isso na Alemanha. E esqueci, né, desse detalhe, porque lá o telefone não toca. E eu só fui lembrar que eu estava nesse problema de novo assim que a gente desembarcou no Brasil. Assim que a gente entrou em território brasileiro, o telefone começou a tocar de volta. Eu falei, os telefones. É uma coisa que não se resolve, é uma coisa que está descarada. Então não é que o mundo está ficando chato, porque se você for analisar, existem dados provando que isso acontece no Brasil. O Brasil é o país que mais tem esse tipo de golpe no mundo. E assim, o segundo lugar é disparadamente distante do Brasil nesse critério. Então não é que o mundo está ficando chato. O Brasil tem uma bagunça que acontece aqui. A gente sempre fala que o Brasil é uma caca. E essa é uma delas. As plataformas, se você não sabe, se as pessoas no geral não sabem, é diferente a quantidade de anúncios em outros países, como no próprio Estados Unidos, como na Europa. Não é assim como é no Brasil, né? Então não é que a internet está chata, porque qualquer plataforma, qualquer empresa, qualquer golpista, qualquer marginal se sente à vontade em fazer isso no Brasil e você vai ver isso em tudo como ele está dizendo. Seja em anúncio exagerado, seja em pichação que você vai ver, porque aqui a coisa corre solta, né? A internet tá Então, ficando chata. E sim, é só um desabafo,
eu tô fazendo aqui. Eu sei que isso não vai mudar o mundo nem nada, mas assim, eu queria saber de vocês, se vocês perceberam isso e o que vocês estão fazendo, porque sinceramente, eu não sei se é porque eu estou indo, assim, no estado de... O que eu tô fazendo, na verdade, é deixando de assistir, né? E aí que tá, esse aqui é um dos comentários que eu queria fazer. Hoje eu tava vendo um documentário sobre uma coisa que aconteceu com a Amazon, sobre um setor de fraldas. O que que acontece? Eles queriam comprar o site que fazia a maior quantidade de vendas numa determinada região e o dono desse site recusou a proposta. Então eles começaram a vender a fralda mais barato para quebrar esse fornecedor e depois eles dobraram o preço da fralda. O que que isso tem a ver com essa questão do YouTube que eu estou falando? É que, infelizmente, tá acontecendo a mesma coisa com o YouTube. O quê? Todas as emissoras, os rádios, as pessoas que faziam conteúdo para outras plataformas, por outros meios, por causa do domínio do YouTube, acabaram vindo para cá e fazendo conteúdo no YouTube. Então, qual que é o problema? É que se hoje você for tentar achar conteúdos em outras plataformas, em outros lugares, simplesmente não tem. E isso é um risco, isso é um perigo. Então, o que eu penso a esse respeito é que a gente está vendo empresas sendo massacradas, inclusive a própria Rede Globo, posso falar aqui sobre a Rede Globo, que é uma emissora que o Brasil veio atacando muito, sendo que ela fez um trabalho pelo Brasil que eu acho que muitos países pagaram para que empresas fizessem isso e fez isso tecnicamente de graça, né? Porque se você for olhar como que o Brasil é visto na África, como que o Brasil é visto inclusive na Ásia Central, a Rússia, por exemplo, o que ela conhece sobre o Brasil foi através das novelas, através das séries que a Globo fez. Então é um perigo a gente trazer toda essa demanda para uma plataforma dessa que tem todo o domínio, tendo em vista que as outras plataformas, os outros meios de comunicação estão sendo derrubados, né? Estão sendo destruídos. Então, realmente, a gente chega numa situação em que você não tem o que fazer, porque você não tem outro lugar onde as pessoas estejam produzindo conteúdo de qualidade. Está tudo no YouTube. Então, o que eu penso sobre esse respeito é isso, e o que eu tenho tentado fazer é tentar achar outras alternativas, como eu falei. Eu já mostrei a Posting, que é uma rede social brasileira que acabou de ser criada, que está sofrendo já muito ataque, que infelizmente ainda não tem um banco de dados suficiente para suportar a quantidade de vídeos que o YouTube suporta, mas eu torço muito, inclusive divulgo, não ganho nada, absolutamente nada para divulgar essa plataforma, mas é uma plataforma brasileira que tende a fugir disso, né? Então eu sempre falo da Post, que tem os seus problemas, já vi alguns problemas aí, é uma empresa que está iniciando, mas o que eu tenho tentado fazer é torcer, né? Investir para empresas que têm iniciativas brasileiras, que tenham vontade de fazer algo pelo Brasil, principalmente que tenham capacidade e desejo de montar um servidor aqui, de montar uma estrutura aqui, para que a gente possa ter uma alternativa realmente de lugar para conteúdo. Mas realmente a sensação é de tédio, de pânico, porque não dá mais para consumir, simplesmente não dá para consumir. Entre aspas, nervosismo, eu tô quase que desistindo, assim, sabe, de consumir um pouco de essa conteúdo. É a sensação. É até bom também, talvez, para fazer, sabe, tipo assim, um silêncio na mente da gente, porque você vai querer consumir um conteúdo ali bacana para pegar um conhecimento para você, enfia propaganda ali o tempo todo. Aí você quer... Além da questão da propaganda, né, tem a questão da lista de reprodução. O que eu vejo? Além de propaganda, eu percebo que o auto-executado do YouTube está horrível. Como que eu percebo isso? Por exemplo, eu tenho tentado ultimamente ouvir MPB ou montagens de músicas brasileiras, de DJs brasileiros. E aí eu coloco no vídeo, coloco lá MPB, MTG. E aí eu começo a ouvir aquilo ali, eu escuto aquele vídeo, o próximo já vem um vídeo americano. Falando, mas eu não pedi um vídeo americano, eu quero um vídeo brasileiro. Aí eu saio da lista, boto para ouvir sertanejo. Aí o primeiro vídeo é sertanejo, o segundo vídeo e o terceiro que vem na lista já são vídeos americanos. Sendo que eu não pedi, não é isso que eu quero consumir. Então, além da questão da propaganda, eles estão forçando o goela abaixo um conteúdo. Inclusive, ele fala aí sobre essa questão de você ficar nervoso. Acho que esse é um dos problemas. Às vezes você entra na plataforma, você já não está mais feliz com isso. Esses algoritmos eles foram feitos para te trazer algo agradável, para que você não quisesse sair da plataforma. E o que eu percebo, e às vezes dá até a impressão de que isso é um ataque, uma forma de ataque ao Brasil, a forma que a gente consome conteúdo, porque a plataforma já não está ligando mais se você quer ou não ficar na plataforma. Ela vai te forçar um conteúdo que você não quer assistir, que é ruim, tá? A experiência do usuário, de fato, está ficando entediante, né? Quer relaxar, ouvir uma musiquinha e enfia propaganda lá o tempo todo. Exato. Agora, meu grande ponto é o seguinte: como consumidor, a gente sabe que cada plataforma tem sua regra. Ou você paga para assistir
os seus conteúdos em paz, ou se você quer assistir gratuitamente, você vai ter que seguir a regra deles, que é assistir os anúncios, é obrigado a assistir, não tem como. Se não quiser, infelizmente, os incomodados se retirem. Então, assim, e se a gente se retirar? E se muita gente está pensando igual eu? Talvez não é só eu. A questão hoje é essa, né? A questão não é e se a gente se retirar, a questão é para onde. Eu vejo muita gente, por exemplo, criticar, né? Ah, a China não tem o YouTube. É claro, justamente por isso, porque eles têm o poder sobre os servidores deles lá. A Rússia é a mesma coisa. A Rússia tem o próprio Maps. Eu estava vendo aqui que o Google Maps, você não consegue enxergar a Rússia. Porque a Rússia tem o próprio Maps dele e é lindo, é demais o aplicativo deles lá. Então, infelizmente, o Brasil hoje ele não tem para onde correr. E se todo mundo sair, mas vai sair para onde? Inclusive, essa plataforma que eu falo, que é a Post, ela é uma plataforma brasileira, mas é hospedada em um servidor americano. Eu falei isso numa live com o Afonso, que é um dos proprietários, e ele fechou um acordo com a Google. Isso é um dos motivos que me desanimou muito, porque você está dando a ovelha na boca do lobo, né? Então é óbvio que, de alguma maneira, eu acredito que o Google vai prejudicar e vai fazer o possível para poder destruir a Post e não apoiar. Então eu acho que essa é uma plataforma que me interessa muito, mas eu acho que o Brasil precisa ter um servidor, a gente precisa ter iniciativas, investimentos, para que a gente possa ter controle sobre isso aqui, né? Porque você não tem para onde correr hoje. Que estou pensando assim, de repente, tem milhares de pessoas também com esse mesmo pensamento. Sim, a sensação é essa. Tomar também essas mesmas decisões. Essas plataformas, você vai ter que repensar, né, o seu jeito de monetizar suas... Aí é que tá, eu acho que as plataformas já pensaram. O problema é que eu acho que, justamente por essa sensação de que eles sabem que eles são um oligopólio aqui, que a gente não tem para onde correr, eles não estão ligando para isso. Suas plataformas. Gente, aqui no Brasil, é complicado a gente ganhar uma grana, né? O Brasil, né? O Brasil. Para poder estar mantendo aí essas plataformas ativas. Então, chega uma hora que fica caro. Imagina, você assinar todas essas plataformas disponíveis de streaming e ainda, além de pagar, tem plataformas ainda que te exigem ainda para você fazer um upgrade no plano. Sim. Porque senão você ainda, além de pagar, você tem que assistir as propagandas, obrigado a assistir a propaganda, te forçando você a trocar de plano. Outras, além de você pagar, você ainda tem que alugar um filme que você quer, um filme específico que você quer. Cara, já passei por isso. Então eu acredito que a galera vai fazer o seguinte, meu pensamento, quer saber? Sai fora dessas plataformas e volta como era antigamente. Vai arrecaçar um recurso aí. Pirataria. A gente é contra o pirataria, você sabe? Outro problema, a gente como tá com a internet, digo a internet os protocolos, né? Porque a internet ela era para ser global, mas não é. Por que não é? Porque os protocolos estão sob controle. Então, os principais protocolos que dariam para fazer pirataria antigamente eram os protocolos P2P, né? Como torrent, etc. Esses protocolos estão sendo brutalmente atacados de qualquer forma. Então tem muito protocolo hoje que você já não consegue acessar. Então, até essa alternativa eu acho que de algum momento, de alguma maneira, não vai existir mais, né? Eu sempre fui contra, desde a época do DVD. Eu não concordava em comprar um DVD pirata, que eu sabia, assim, a gente sabe que as empresas que fazem os filmes gastam uma grana alta. Então, assim, e aí a gente joga o problema pra gente agora, né? Que é outro problema do Brasil, que realmente muita coisa, muito filme, muito jogo, muita coisa que a gente precisava comprar em meios alternativos, é porque a carga tributária aqui é pesadíssima, né? Então, de fato, o que justifica porque muita gente não tinha como comprar. Você vai ver um filme original, você vai ver um jogo. Eu cheguei a ver um jogo que eu queria comprar original aí, que era R$600. Isso possível? Não dá? Na época era mais do que meio salário mínimo. Então, aí é um problema nosso, novamente falando. O Brasil é uma caca. A forma de estar pagando esses custos é realmente a gente ir lá no cinema, a gente alugar o filme na época. Hoje é você assistindo os filmes nas plataformas corretas, né? Pagos e tudo mais. Só que chega uma hora que não dá, chega uma hora que a galera vai procurar aí outras alternativas mais econômicas, né? E eu não sei se a galera já estão fazendo isso, eu não cheguei a pesquisar direitinho na internet se esses streams estão perdendo usuários, né? Estão saindo fora deles. Sim, estão perdendo direto. A Netflix, inclusive, teve um problema gigante no Brasil, porque quando ela anunciou lá que você ia perder o segundo IP, né? Que era o segundo computador que você poderia ter acesso, caiu acho que 40% no mesmo mês a quantidade de assinaturas que tinha, porque tinha gente que compartilhava a assinatura.
Então, eu acho que, como eu disse, tem muita gente sim que está tentando outras formas, outros meios de consumir conteúdo. Só que no Brasil fica mais difícil porque as pessoas não produzem em outras plataformas, né? Inclusive, eu acho que o Brasil não tem consciência da quantidade de plataformas de vídeos que existem por aí, como existe a Quast TV, existe a Post, existem milhares de outras plataformas de vídeo. Só que a gente tem a tendência, o viralatismo, como a gente sempre diz, e não é só a gente, né? A Alemanha também tem um pouco disso. A Alemanha perdeu muito da sua cultura porque se curvou a tudo que vem dos Estados Unidos. O Brasil ele acabou meio que se vinculando a tudo isso. Nós hoje estamos na mão dos Estados Unidos em relação a tudo, né? Tudo é americano. A internet, de modo geral, tudo é um conglomerado só. O Google, os servidores. Vocês terem noção, tudo que a gente faz, se você mandar uma mensagem para alguém que está do seu lado hoje, isso vai para um servidor nos Estados Unidos para depois voltar para cá. Então, é absurdo, né? Eu não sei, eu não cheguei. Quem souber, se estiver estudando um pouco sobre isso aí, Sim, deixa tá nos caindo comentários. demais. Mas eu acredito que elas devem estar perdendo sim. Porque, se, é igual eu falei antes, se eu estou me sentindo assim, não é só eu que estou sentindo. Com Não, certeza tem sem milhares de dúvida não. pessoas, e milhares de pessoas impactam, infelizmente. Então acho que a galera vai sim, se continuar assim. A grande questão é essa, né? A gente, como brasileiro, a gente sempre sente, a gente sempre pensa, a gente sempre fala, mas não muda nada. A gente faz o quê? Nada. A gente se adapta, aceita e vai tocando pra frente e o problema persiste, né? Se essas plataformas não pensarem uma outra forma de monetizar, reduzir um pouco essa poluição visual, essas Mas elas não propagandas, vão, né? eu acredito que eles devem sim estar perdendo. Elas não vão por causa do monopólio. Eu volto a dizer, chega um momento que elas destruíram tudo, tudo ao redor delas acabou, tá tudo na mão delas, que elas vão fazer o que elas querem. Então, o que eu penso é que elas não vão pensar outra forma. O YouTube meio que se tornou padrão no Brasil hoje. As televisões já vêm com o YouTube instalado, tudo gira em torno de YouTube, todo o conteúdo. Inclusive, se você vê as emissoras de TV aberta, hoje todas estão no YouTube. Elas transmitem em sinal aberto e também transmitem no YouTube. Então, tudo hoje está no YouTube. Você não vê isso em outras plataformas, em português, né? Então, esse é um problema. E essas plataformas aí mais alternativas devem estar ganhando alguma Sim. relevância. Não sei, é só apenas um palpite aqui, eu não pesquisei a fundo. Mas é isso aí, galera, é mesmo um desabafo, porque hoje foi a gota d'água. Eu gosto sempre de estar fazendo algumas tarefas, algumas atividades, por exemplo, vou lavar vasilha, vou fazer alguma tarefa dentro de casa, ou vou fazer um trabalho, eu gosto de estar sempre ouvindo música, ou eu gosto de estar sempre assistindo alguma coisa, né? Sim, Algum todo conteúdo mundo, bacana né? que me interessa. Inclusive, Só para que rádio você tá vai assim assistir, também, a tá cada dois chato. minutos você é interrompido por uma propaganda. Você vai escutar sua música ali favorita, você é interrompido por propaganda. Eu sei que eu tenho que pagar, se eu não quiser, mas às vezes mesmo pagando, ainda você é obrigado a escutar. Então chega uma hora que é o seguinte, eu tô sendo incomodado. Sem contar eu que vou me hoje, retirar. hoje você tem propaganda não só do YouTube, como tem as próprias pessoas fazendo propaganda, né? Vendendo curso, tudo. Realmente, acho que de conteúdo hoje você tem 10%, o resto é só propaganda. Entende? Então a forma é essa. Quem sabe também vira uma forma da gente se desligar um pouquinho, né, desses barulhos externos, deixar nossa mente Tenso, né? mais tranquila, mais vazia, no sentido, né, tirar esses ruídos, porque chega uma hora que se você consumir conteúdo demais, pode preocupar, né? Porque os algoritmos sempre vão empurrando e fazendo teste com a gente, vão empurrando o tipo de Sim, conteúdo foi o ali que que eu falei. você nem sonhava em assistir e tal. Vai te consumir, enviesando, né? Vai te testando ali aos enviesando. poucos, você assiste, você consome aquele conteúdo, aí de repente ele te manda outro e ele vem percebendo que você vai engajando, e aí quando pensa que não, você está consumindo um outro tipo de conteúdo, por exemplo, Exato. políticas, Exato. conteúdos de guerra, Exato. enfim, sempre vai caindo para você aqui coisas que estão ali. Brasil tá assim, Brasil tá chatíssimo nessa questão, tudo tá te empurrando pra política, e esse é um outro problema que eu falei, né? Quando eu chuto música, ele me joga para os Estados Unidos, e às vezes eu ouço uma palestra sobre filosofia, daqui a pouco ele tá me empurrando política. E um viés do qual não me interessa, não me preocupei, não é o que eu quero saber, ele tenta te enviesar para um lado político, obviamente que é um lado político que hoje está forte nos Estados Unidos, e sim, a sensação é essa. Se você deixar que o YouTube te sugira, ou as outras plataformas de forma geral que tem algoritmo, elas vão te enviesar por um caminho do qual você não quer. Então foi como eu falei, o que a gente tinha antes dos programas, dos aplicativos, que era uma experiência do usuário, isso já se foi embora há muito tempo, né? Basicamente, você para dar uma eles atenção querem rápida e de te repente, empurrar. como você vai perceber, você está consumindo aí uma boa Sim. parte do seu tempo esse tipo de conteúdo. E talvez não é uma coisa que você goste, e talvez no final ali você sai com uma reflexão Essa é a negativa do sensação. mundo, né? Essa é a sensação. A gente sabe que realmente E aí, como eu estava falando, o canal do Ser Feliz e Viajar fala sobre viagem. Eu desejo muito, do coração, eu desejo muito que em algum momento ele pegue e vá para a Europa, vá para a Suíça, vá para a Dinamarca, vá para a Alemanha, vá para Londres
E principalmente a própria experiência de vida, né? No próprio Brasil, você andando tudo, o Brasil que você vê na internet não é o Brasil que você vê na rua, de modo nenhum, que é o que eu tô falando. Você tá na internet, parece que o Brasil tá em pânico. Você anda no ônibus, a realidade é outra. As pessoas não estão nem aí para política, as pessoas não estão falando sobre isso, as pessoas estão vivendo as suas vidas de outra maneira. E quando você vai para a Europa, aí mesmo que é outra realidade, o mundo não tá o pânico que é pintado. Então, realmente, a impressão que dá é que não faz mais sentido você consumir conteúdo. O conteúdo está tentando te enviesar, te levar para um ponto no qual você não quer mais. E eu sou da época que a gente não podia escolher conteúdo, né? Você literalmente tinha que ver o que tinha na emissora. O máximo que você podia fazer era trocar de canal. E mesmo assim, né? Às vezes a emissora ela tentava te empurrar alguma coisa, mas você tinha algumas coisas ali entre momentos, como filme, alguma coisa que você poderia relaxar. Hoje você não relaxa, você não escolhe o seu conteúdo. Literalmente, a internet ela veio para personalizar o conteúdo, para você escolher aquilo que você quer ver, mas você sente que você está sendo forçado a assistir aquilo que você não quer. Além do que, como eu falei, você paga a internet para consumir o que a internet te favorece. Então, hoje, propaganda eu não paguei para assistir propaganda. Então, você é meio que obrigado. Existe essa ditadura de você vai ser obrigado a assistir. Isso não é só no YouTube. Vá no Twitch, o problema é o mesmo. Você corre às vezes para ver uma live, lá você não pode pular o primeiro anúncio. Você vai ser obrigado a assistir aquele anúncio. Então, é tenso. E não tá fácil, o mundo não tá fácil. Todo mundo vive. Essa frase é a única que eu não concordo, tá? É o que eu disse. O mundo, alguns países estão passando alguns problemas, mas falar do mundo é falar de 300 e poucos países. Tem países hoje que não estão nem aí para o que está acontecendo no restante, dos conflitos que estão acontecendo na Europa, países que a gente não ouve falar, por exemplo. Para você ter noção, a gente fala geralmente aí sobre 4, 5 países: China, Rússia, Índia, Estados Unidos, Venezuela, Brasil. São 300 e poucos países. Então tem muito país aí que sim tem conflito, mas o mundo está ruim. Não sei se está assim. Tem vários países aí que você vai se desligar de tudo e a vida tá uma maravilha. Suas crises aí, mas você acaba achando que o mundo inteiro tá ruim. Não tá. Você não consegue enxergar o lado bom das coisas, você não consegue procurar as coisas boas, você só começa a ver as coisas ruins. Sim. E isso faz mal pra gente. Então, de repente, por um lado, é bom a gente desligar mal um pouquinho dos conteúdos pra gente poder dar uma descansada na nossa mente, né? E é o que eu tô fazendo esses dias. Então, aí é uma questão individual, né? Se é melhor pra gente se a gente desligar do conteúdo ou não. Eu faço o contrário, eu tento ver o contraposto. Então eu consumo mídia russa, eu consumo mídia chinesa, eu consumo mídia americana, eu consumo mídia alemã. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive, de canais, de plataformas que têm conteúdo de lá. Você pode ver conteúdo de diversos outros países, diversos outros pontos de vista, e aí você se desintoxica. Você vai ver que as coisas não estão assim do jeito. E essa tensão, né? Isso, como eu disse, é brasileiro, porque aqui no Brasil você funciona, joga na rede, o que você quiser, porque é uma bagunça. O Brasil, nesse sentido, é uma bagunça literalmente, né? E hoje, para mim, foi a gota d'água, então eu acho que eu vou sim repensar um pouco. Vou já sair fora um pouquinho de várias plataformas, né, de streaming, já saí. Pretendo parar por um tempo aí. E vamos ver. O que é engraçado, né, como eu falei, é engraçado que eu sou criador de conteúdo, dependo disso, e eu estou aqui falando sobre isso. É um paradoxo. Mas enfim, galera, é um desabafo novamente aí para vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês sentem sobre isso. Quando você... Então, não sei se é um paradoxo, né? Porque acho que volta para a mesma questão da CLT. Eu nunca enxerguei o criador de conteúdo como algo alternativo. Faz parte de como a vida sempre funcionou em relação a empresas, né? Como ele falou, se você está insatisfeito, você vai para outro lugar. E, como eu disse, o problema é que você hoje não tem muita alternativa. Mas não é um paradoxo. O criador de conteúdo ele também quer garantias, ele quer certeza de que o conteúdo dele não vai ser prejudicado ou desfavorecido por alguma questão que não tenha a ver com questões da vida, né, da sociedade cotidiana. E como consumidor também você quer, mesmo pagando, ter uma experiência boa. Então não é só a questão da propaganda. Como a gente falou, às vezes você mesmo pagando, a plataforma vai tentar te empurrar um conteúdo do qual você não se sente bem, do qual você não se vê representado, não te interessa em nada, mas ela vai tentar te empurrar goela abaixo por causa dessa bagunça que é o Brasil, dessa politização que acaba existindo por aí. Vocês acham sobre isso? E vamos debater esse assunto, tá bom? Então,
Muito obrigado aí pelo seu tempo, por estar assistindo esse conteúdo e até o próximo. Valeu. Ele é um cara, como eu disse. Aí, ó. Engraçado que no vídeo dele acabou não tendo tanta propaganda, né? Mas eu tenho vários. Aqui, ó. A Posting é um. Eu tenho um canal aqui que é a Posting, que é uma rede social brasileira que não vai ter esse anúncio e não vai ter algoritmo. Então eu me sinto super à vontade navegando aqui dentro, é super confortável. Aí, ó. É o pessoal que tá aí falando sobre as coisas cotidianas, vai aparecer de forma cronológica, né? Então não tem algoritmo. Tem mídias sociais russas, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários que eu vou dizer. Tem várias outras formas de a gente consumir conteúdo sem essa intoxicação, só que infelizmente o conteúdo brasileiro, em suma, tá aqui no YouTube, né? O que obriga a gente, se eu quiser ouvir alguém que eu tenho interesse em ouvir, eu vou ter que passar por isso, porque infelizmente as pessoas, o conteúdo tá tudo aqui, né? Então eu espero ter agregado aí nessa, como ele falou, nesse bate-papo, né? Nesse debate. Infelizmente é uma coisa que ele não tá sozinho, não, tá? O Brasil tá realmente péssimo nesse sentido. Não é só com as plataformas, como eu falei. Tá na Tel, tá no telefone, tá em tudo. As companhias aqui, elas, como eu falei, inclusive, isso é uma questão que é um pouco tensa, né, de falar no Brasil. Até mesmo a sua carta de correio, a gente se acostumou a receber qualquer lixo, qualquer tralha. As pessoas podem colocar qualquer propaganda na sua caixa de correio. Na Alemanha isso não vai acontecer, isso é impossível. A gente mostrou em vídeo lá, você pode ser processado, inclusive com pressão religiosa, qualquer coisa. Se você for lá e colocar um panfletinho igual o pessoal te enche aqui de igreja, você pode ser processado por assédio. Então, não é que a internet está horrível, o mundo está horrível. O Brasil está uma bosta e o YouTube, nesse sentido, agrega bastante, né? Favorece bastante essa finalização. Então é isso, espero ter agregado de alguma maneira. Até a próxima.